Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre o estágio. E para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Bruno Florentino, que é advogado e presidente da Comissão de Estágio da OAB de Bauru. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui, trazendo informação para toda a população. É isso aí, nós que agradecemos a sua presença e quando a gente fala de estágio, embora a gente vai focar aqui no nosso bate-papo, uma situação que diga respeito ao estágio no ambiente dos estudantes de direito, na realidade nós temos uma lei de estágio que se enquadra a todo estagiário, a todo estudante que é estagiária, toda estudante que é estagiária, que aí vai ter que se enquadrar nessa lei de estágio. Então, eu reputo hoje esse nosso tema de fundamental importância. Nós temos muitos estagiários que estão nos assistindo, estudantes, muitas estagiárias, então aproveitem o nosso programa aí. E eu já vou falando uma situação que eu gostaria que você, doutor Bruno, falasse um pouco para nós, né? A questão aí do ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho positivo, colaborativo. Isso é essencial aí para o sucesso de qualquer equipe. E quando nós falamos de estagiários, eles fazem parte de uma equipe, não é? Sim, e muitas vezes nós da comissão acabamos acompanhando muitos casos que é o primeiro contato com o mercado de trabalho, é a primeira vez que eles estão saindo da casa dos pais e está enfrentando um ambiente corporativo, e é um momento de descoberta para muitos, e talvez até para lidar com o primeiro não, o primeiro feedback negativo, com regras, e esses são alguns momentos que a gente percebe que a gente precisa apoiar eles muitas vezes e ser um pouco pai e mãe deles ali, eu, a doutora Giovana Lerim, que é a vice-presidenta, a Letícia Gibelli, que é a secretária, a gente faz muito esse acompanhamento deles nesse início ali no mercado de trabalho como estagiário. Isso, quando a gente fala aí do estagiário, você falou agora da questão essencial, né, que tem que ter um ambiente de trabalho positivo e tudo mais, existe essa questão do estagiário também, como você bem disse, que talvez seja a primeira vez que está saindo da casa dos pais, enfrentando aí uma questão com pessoas diferentes, vai ter que, como se diz, vai ter que se aprender com não, isso não está bem feito, etc. e tal, mas existe essa questão do relacionamento, né? Que deve ser um relacionamento, evidentemente, como eu falo para os nossos alunos aqui na FIB, ali, quanto menos ou melhor, se não tiver nenhum tipo de agressividade, né, muito pelo contrário, nós temos que ter ali relacionamento de forma amigável, principalmente um relacionamento ali dentro do estágio que a pessoa está fazendo, de forma profissional, né, deixando de lado muitas vezes essas conversas paralelas, sem misturas aí da vida pessoal com a vida do estagiário ali, né. Sim, e ainda mais quando a gente fala de um ambiente que, no mundo, quem saiu de uma pandemia e que muitos estudantes ficaram no telepresencial e acabou perdendo um pouco esse contato humano. E aí, quando eles vão para o mercado de trabalho como estagiários, eles acabam tendo essa dificuldade de ter limites, de talvez deixar o celular um pouco de lado, de focar no ambiente de trabalho, talvez algum problemas de postura, e aí esse é o momento que a gente, como comissão de estágio na OAB Bauru, a gente tenta sempre orientar. Mas às vezes o básico tem que ser dito, né? Recentemente teve um evento muito bom aqui na FIB, que foi o primeiro encontro do estagiário, foi realizado aqui na FIB, e foi muito importante que a gente deu uma passada com várias palestras falando sobre a postura no ambiente de trabalho, como que deve pensar em futuro, porque o estágio é o começo da carreira de um profissional ali, qualquer que seja, né? Mas focando na área do direito, é o início da sua carreira. Talvez, se você começa um estágio de uma forma muito ruim, talvez essa imagem dificilmente vai ser apagada lá na frente, quando você pensa em ser um advogado. Então, não tem como você dizer que você vai apagar tudo que aconteceu, né? Então, erros acontecem, ninguém é perfeito, mas é importante entender os feedbacks que vierem e usar para crescimento mesmo, sem levar para o lado pessoal, sem virar briga, ataque e discussões. Sem dúvida, isso que você falou aí, eu reputo, essa frase que você disse é extremamente importante, né? O estagiário já pensar na vida profissional lá na frente. Como eu digo para os alunos, por isso que eu achei essa tua frase extremamente importante, né? Para quem é estagiário, para quem é estudante.
Eu costumo dizer que a vida profissional começa no primeiro dia que você põe o pé aqui na faculdade, né? Depois você vai avançando, você se torna um estagiário, uma estagiária, e você vai construindo um caminho desde o comecinho, né? Desde quando, como eu falo, colocando os pés aqui, né? Porque se você fizer alguma coisa que não foi bem feita, misturar o lado pessoal lá no estágio e tal, isso pode, sem dúvida alguma, influenciar lá na frente na questão profissional aí, né? Outra questão que a gente sempre espera do estagiário é que ele seja sempre uma pessoa proativa, né? Não fica aí esperando ser mandado fazer as coisas, que tome iniciativa, etc. É por aí mesmo, né? É por aí. Principalmente querer aprender, porque eu acho que é o momento que você está ali no estágio, que é a hora que você tem que absorver o máximo de informação possível. Não é só ter uma visão crítica de estou recebendo muito trabalho, estou cansado, não quero pensar. Eu acho que se estiver fazendo algo repetitivo, eu sempre converso com eles, eu falo, chega no responsável e explica que quer aprender coisas novas. O importante é que vocês cresçam dentro daquele ambiente e suguem o máximo de informação possível para que consiga agregar para a tua carreira lá na frente e principalmente pensando em futuro, né, o que eu quero ser daqui 4 anos, 5 anos, então o estágio é o momento mesmo de você conhecer várias áreas do direito para depois entender quem você vai ser quando for um advogado ou seguir alguma carreira jurídica relacionada a concursos. Então tem várias vertentes. Graças a Deus essa área tem muita área para seguir, né? Não é só advocacia. Tem muita coisa para fazer, né? Essa questão da proatividade que você explicou agora, também o ser proativo, correr atrás, isso é muito bom, mas em contrapartida existe a situação dos limites, né? Os limites, responsabilidades do estagiário, da estagiária, como se diz, no ambiente de trabalho ali, ou no ambiente do estagiário, da estagiária, tem sempre também que há, sempre eles têm, os estagiários, as estagiárias, que respeitar os limites, porque o limite de um vai até quando começa o direito do outro. Isso, em relação aos estagiários, também existe muito. Existe, e principalmente a gente percebe também a questão da ética. Por exemplo, hoje eu atuo num escritório que tem todo tipo de ação, e aí você não pode falar sobre a vida dos seus clientes, dos seus amigos, seus colegas, ou em redes sociais. E às vezes o que eu comento, o básico tem que ser dito mesmo, e aí você tem que ficar relembrando, tal situação aqui é sigilosa, essa situação para a gente tratar entre nós, né, entre os clientes, e essa preocupação com os prazos, né, de cumprimento. Sabemos que na nossa área uma perda de prazo pode resultar numa extinção da ação, um prejuízo. Então existem vários limites a serem considerados, principalmente a organização, né, de dinâmica de trabalho, de como você age ali no dia a dia com seus colegas e também com os clientes, né? Sem importante. Dúvida. Isso que você disse, eu vejo como se diz, um enfoque que diz muito respeito à questão dos estagiários, né? Que talvez ali é a primeira, talvez não, na maioria das vezes é a primeira experiência que o estudante vai ali exercer uma atividade, né? Com responsabilidade e tudo mais. Aí entra uma questão que a gente chama de comunicação, né? Hoje nós precisamos nos comunicar de forma simples, clara, precisa e objetiva. E o estagiário não é diferente, né? O estagiário também ele tem que ter uma comunicação ali no ambiente de trabalho, para onde ele se faça entender e onde ele entenda de forma clara para que o trabalho saia da melhor forma possível. Então, o que a gente pode falar para os estagiários, para as estagiárias nessa questão da comunicação de forma clara, eficiente, a importância disso tudo? Eu sou uma pessoa que tem uma linguagem simples no dia a dia. Acho que com a OAB aprendi muito a ter uma postura mais um jurídico ali, uma fala mais jurídica, enfim. Mas eu acho que eu também gosto ainda do tradicional. Eu acho que não dá para, no dia a dia ali também, o estagiário falar ali com o seu colega, com o seu par ali, usando gírias, usando muitas brincadeiras. Eu acho que em alguns momentos tem que ser uma postura mais séria para que a gente consiga se entender e consiga ter um diálogo eficiente. Caso contrário, você não consegue nem entender o que cada um está falando ali, a comunicação fica bem prejudicada e pode até gerar ali um desconforto no ambiente. Sem dúvida. E
agora me recordando de uma situação, né? Muitas vezes nós, eu como advogado também, às vezes os advogados colocam o estagiário ali para atender o cliente e tudo mais, né? E às vezes o estagiário fala alguma coisa, faz alguma pergunta, e que às vezes o que ele fala ali ajuda muito a questão que está sendo passada para o advogado. Daí a importância mesmo dessa comunicação ser perfeita, como você disse aqui, né? Tem que caprichar, vamos assim dizer. Sim. A questão também, além de tudo isso que nós falamos, da comunicação, da seriedade e tudo mais, nós temos outras questões aí que diz respeito à organização, eficiência. Organização não é só em relação às coisas, vamos dizer, mas hoje o estagiário, a estagiária tem que ser organizado em relação às tarefas, em relação ao tempo, porque tudo isso vai resultar numa eficiência ou não do desempenho, no desempenho do estagiário, né? Sim. Quando eu fui estagiário há muito tempo, era tudo no papel, né? Então a gente ia fazer um processo, a gente tinha que carregar o processo com a gente, e eu lembro que fui estagiário do INSS, e aí a gente carregava de carrinhos, assim, de tanto processo que era. Acho que nessa era digital, eu acho que muitos estudantes já estão vindo para a faculdade de notebook, tablet, e têm acesso a muita tecnologia. Então eu entendo hoje que tem uma facilidade muito maior para se organizar. A gente está vindo aí nessa área, nessa era do ChatGPT também, que acaba ajudando muito ali no dia a dia, que a gente consegue se organizar, consegue reescrever algumas frases para que a gente consiga ter um melhor entendimento ali, né, da matéria. E então eu acho que hoje, com tudo isso que tem de ferramenta, planilha, sistemas, dá para ter uma organização legal, se o estagiário conseguir ter ali um foco no dia a dia. O que a gente percebe, um pouco que eu acompanhei de estagiário recentemente, num outro escritório que eu trabalhei, eu acho que acaba se perdendo um pouco na questão pessoal. Que é claro que é muito mais legal você falar da sua vida, dos seus amigos, de qual festa que você vai, e acho que isso é saudável também, acho que tem que ter um ambiente saudável, que seja bom, porém não dá para ser só isso, tem que faz isso, mas também vai lá, se organiza, cumpre a agenda do dia para que você consiga já ir se preparando para futuramente, como profissional, temos muitos desafios, né? Se fosse só organização, né, doutor? A gente tem o desafio financeiro, o desafio de lidar com as autoridades, desafios de trazer resultado para o cliente. Então, é só o começo da vida e depois os degraus vão aumentando, vão ficando um pouco mais difíceis, né? Vamos dizer assim. Sem dúvida. Eu tenho um monte de perguntas para fazer, um monte de coisa para a gente conversar, mas nós precisamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB, vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando sobre a questão ou as questões ligadas ao estágio. E eu vou já fazer uma pergunta para você, doutor Bruno. Nós temos hoje, nesse mundo tecnológico em que vivemos, a advocacia com tecnologia, poder judiciário, e praticamente hoje ninguém consegue viver sem uma tecnologia. Você pode ir, às vezes, num barzinho pequenininho, numa esquina, etc. Ele tem, no mínimo, ali um computador onde ele controla o estoque de cerveja dele, né? Vamos assim dizer. Então, dentro desse mundo dos estágios, dos estagiários, das estagiárias, a gente sabe que existem aí ferramentas de organização, de gestão de tempo para ajudar, para colaborar também com o estagiário. Fale um pouco para nós sobre essas ferramentas. Acho que hoje nós tivemos de uma forma democrática, muitos escritórios têm acesso a um sistema hoje em dia, do pequeno ao gigante, né, vamos dizer assim. Antigamente, até nas advocacias artesanais, não se tinha sistema, era tudo controlado ali na unha, né? Talvez no máximo uma planilha, enfim. Mas hoje, com várias startups
atuando nessa área, hoje com R$1.000 por mês, você consegue ter um sistema muito evoluído, até com um sistema de captura de publicação pelo próprio sistema. Então, dentro desses sistemas, eles costumam ter muitas funcionalidades que o estagiário pode usar no seu dia a dia, como agenda, ir acompanhando o processo como uma forma de um workflow, né, uma sequência de tarefas que ele pode estar ali se organizando, e também inúmeras ferramentas por aplicativos hoje em dia, que a gente consegue também criar ali uma agenda diária para atuação. Eu, particularmente, gosto ainda de anotar na agenda de papel, que eu acho que somente o que é mais importante eu gosto de manter ali, mas uso também as ferramentas e sempre oriento os estagiários a usarem tudo que tiver de tecnologia para que nos ajude a ter esses lembretes no dia a dia para a gente conseguir se adaptar, né, com a gestão do tempo, conseguir ter uma produção legal no dia a dia. Hoje também nós temos no mundo como um todo, em todas as profissões, mudanças, né? Seja na engenharia, na arquitetura, nas ciências contábeis, bom, enfim, eu tenho certeza, em todas as profissões aí que a gente vê, em todas as funções que as pessoas exercem, e o mundo jurídico, a advocacia, por exemplo, não é diferente. Ou seja, nós temos que nos atualizar. E tem o lado do estagiário, ou seja, o estagiário também tem que se atualizar, né? Ele tem que se manter atualizado, porque o mundo jurídico está em constante mudança, modificação. O que nós podemos colaborar com os nossos estagiários, nossas estagiárias, o que nós podemos falar para eles quanto a essa questão da atualização? Nós da OAB Bauru temos um trabalho bem forte em cima disso. Temos um grupo no WhatsApp que hoje estamos com mais de 600 membros e de diversas faculdades, e com isso a gente costuma sempre compartilhar muitos links de palestra. A OAB Bauru tem várias, e hoje também a gente consegue participar de muita live, cursos de outros professores, não só de Bauru, e a gente tenta sempre manter eles atualizados com relação a isso, né? Tudo que vem de novo a gente tenta levar como uma informação para que eles estudem, mas é algo que eles precisam realmente ter em mente, de que não é só a universidade, muito do que você vai aprender vai ser fora, vai ser no dia a dia ali, que você vai buscar um tema novo, algo que você precisa se atualizar até para a sua carreira. E eu costumo falar muito para os estagiários a buscarem atualização em áreas não muito tradicionais do direito, porque às vezes é essa área que vai fazer você se destacar lá na frente como uma grande referência. Porque quando você está ali nas matérias comuns, básicas, vamos dizer, né, direito civil, penal, existe uma concorrência enorme, né? Existem muitas pessoas que já estão consolidadas nessa área, então se atualizar, principalmente em novos ramos de direito, é muito importante para quem está estudando. Sem dúvida. Agora nós temos uma questão que diz respeito aí especificamente à advocacia e que também diz respeito ao estagiário, né? Aí a responsabilidade do estagiário. Porque tem muito estagiário que acha que ele não tem responsabilidade nenhuma, né? Tem estagiário que acha que, eu sou estagiário, eu não posso responder por nada. A situação não é essa, né? Responsabilidades existem. Na questão jurídica, a gente tem que falar aqui na questão do sigilo profissional. Né? O advogado com o seu cliente, ele tem uma relação de confiança e onde existe um dever legal do advogado do sigilo profissional. E o que acontece? O estagiário toma ciência do processo que o advogado está ali fazendo, a ação, a contestação, a defesa, seja lá o que for, e principalmente na nossa área, não só na área jurídica, evidentemente, mas às vezes é estagiário de um escritório de engenharia, de arquitetura, tem um projeto que não pode ser divulgado, o estagiário tem que guardar o sigilo profissional. Então eu acho que a gente tem que falar um pouco para os nossos estagiários do sigilo profissional aí. É muito importante a gente relembrar isso, porque às vezes o estagiário pensa, eu não tenho nenhuma obrigação, não é meu nome que está ali no dia a dia, né? não é minha numeração de OAB, enfim. A partir do 4º ano pode ter a OAB de estagiário, mas isso é mais uma questão de formalidade, porque as obrigações elas existem a partir do momento que você iniciou a sua carreira como estagiário. Então, assim, está muito ligado à ética, à sua forma de trabalhar.
E quando um estagiário ele infringe ali uma quebra, né, de um sigilo de um cliente, ele está prejudicando diretamente o escritório que ele está, o advogado que ele representa, podendo até, inclusive, ser motivo de uma quebra contratual, uma multa. Então, para ter uma ideia de como é sério, né, não é pegação no pé no sentido de não posso fazer nada, né, só porque eu falei, eu postei nas redes sociais o nome, porque o cliente era famoso. Acontece muito isso, né? Nós também, como advogados, a gente olha e fala assim, nossa, estou sendo advogado dessa pessoa aqui, mas a gente tem uma maturidade para entender que aquilo não pode ser falado em redes sociais, com um colega. Mas quando você fala de estagiário, em alguns momentos temos pessoas mais imaturas, né, que precisam ser desenvolvidas ainda, e aí acaba acontecendo essa situação, né? Então é bem importante relembrar que o estagiário ele é um profissional, ele está aprendendo, porém ele também tem que zelar pelo sigilo, por tudo que está acontecendo aí no ambiente de trabalho dele. Sem dúvida. Aí surge a questão das informações, né? Não só o sigilo diz respeito, não só a questão de, às vezes o estagiário pode pensar, eu não posso falar o nome, como se diz, eu posso contar o milagre, mas não posso contar o santo. Mas às vezes você quer contar o fato, mas não quer, o estagiário às vezes acha que, eu conto o fato na roda dos meus amigos do barzinho, mas eu vou guardar o sigilo em relação ao nome do cliente do escritório que eu trabalho. Só que às vezes, dependendo do fato que ele conta, todo mundo sabe do que se trata. Né? Então, essa questão das informações, né? Nós temos que passar para os nossos estagiários que nos veem, que nos assistem, nossas estagiárias, que as informações são extremamente delicadas. Hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados e tudo mais, onde o estagiário se enquadra plenamente nisso tudo. O estagiário está regido por uma lei, então assim, é todo regulamentado, né, as atividades que ele exerce, e esse cuidado ele tem que existir desde da época da faculdade, e levar isso para a vida profissional, porque realmente, dependendo da situação, causa um problemão ali para onde você está, no ambiente ali, e aí para lidar com isso, hoje nós estamos vivendo muito na era digital, em que tudo viraliza muito rápido, então às vezes um vídeo que você faz ali, inocente, que você jogou nos melhores amigos, que você acha que ninguém vai postar, tem um que vai salvar e vai postar, e aquilo vai viralizar, e até a gente conseguir derrubar isso na internet, milhares de pessoas já viram, milhões de pessoas já viram, e aí isso pode causar uma repercussão muito negativa, inclusive para a carreira do estagiário, quanto para quem está com ele ali no dia a dia. Né? O estrago já foi feito. Já foi feito, né? O estrago já foi feito, não tem o que se dizer. A gente está caminhando para o fim do programa, mas eu quero passar, assim, dentro da sua experiência lá como presidente da comissão de estágio da OAB, eu sempre costumo criar uma cultura da importância do estágio. Eu fui estagiário, eu acho tão importante a questão do estágio. E às vezes o estudante que está ali, no momento que ele está vivendo, talvez ele não dê muito valor ao estágio, sabe? Porque ele está ali envolvido com um monte de coisa, e depois que a gente passa e olha lá para trás, a gente fala, como é importante o estágio. Então eu queria que você falasse um pouco dessa questão da importância, das vantagens de se fazer um estágio. Eu fui estagiário, recomendo que todos façam estágio, que eu acho que é um momento que realmente ali você vai conseguir aprender a prática do dia a dia. Sabemos que algumas pessoas, o estilo de vida que ela tem, às vezes não permite que ela pare de trabalhar para fazer um estágio, mas eu falo como presidente da comissão, existem muitos estágios mais flexíveis também. Por exemplo, o núcleo de prática jurídica é uma grande opção para quem não tem esse tempo disponível para fazer um estágio ali de manhã ou à tarde, dá para fazer atividades à noite. Dá para fazer alguns estágios home office, de que você faça alguns relatórios, que você atue em casos específicos com advogados. Inclusive, quem tem essa situação pode me procura depois no Instagram da Comissão de Estágios da OAB Bauru, que a gente sempre encaminha. Existem uma demanda enorme de advogados que precisam de estagiário remotamente, que não consegue às vezes absorver um estagiário dentro do local, então passa demandas específicas, então dá para aprender bastante. Eu acho que é a oportunidade de você encarar o mercado de trabalho enquanto você ainda está estudando, porque depois que você se formou, o mercado é muito competitivo e você não ter nenhuma experiência na área vai te deixar
ali na corrida, você vai ficar bem ali para trás, né? Então a gente sempre orienta a fazer o estágio da forma que puder. Sabemos que a realidade de cada um não são iguais, mas na medida do possível, eu como presidente e advogado da comissão de estágio, estou à disposição, nos procure que a gente vai estar aí para auxiliar mesmo. Lembrando, dentro disso que você falou, muitos estagiários são efetivados, né? Acabam se formando, principalmente na nossa área que a gente conhece, a área jurídica, advocacia e tal. Os estagiários acabam trabalhando ali no escritório que estão, se tornam advogados e vão caminhando ali dentro, fazendo carreira, subindo, viram coordenadores, chefes e, né, a gente tem muito exemplo disso aqui dentro da FIB. Agora vamos imaginar o seguinte, doutor Bruno, o estagiário, a estagiária, agora especificamente na área jurídica, né? O estudante de direito aí, que esteja aqui nos assistindo, nos brindando com a audiência. Se ele quiser entrar em contato com vocês, né, como eu sei que vocês vocês têm uma atuação muito bacana em relação aos estágios, aos estagiários, às estagiárias, como você disse agora há pouco, que vocês encaminham, vocês têm demandas que os advogados mandam precisando de estagiário. Então essa pessoa que está nos assistindo, ela pergunta, mas como é que eu entro em contato com essa comissão de estágio da OAB? Telefone, endereço, Instagram, e-mail, como é que funciona? Como é que vocês lá na comissão, qual é o contato? Basicamente, né, a comissão de estágio ela está na OAB Bauru, então qualquer funcionário da OAB Bauru ela está apto para nos passar contato, mas também podem nos procurar no Instagram, que é Comissão Estágio OAB Bauru. Nós respondemos todos os directs que são mandados. E, inclusive, quando o pessoal entra em contato, a gente já coloca no grupo, que já está com mais de 600 pessoas, que lá a gente consegue ter uma dinâmica bacana no dia a dia, que a gente divulga bastante vaga de estágio, divulga curso, e lá também é um ambiente aberto para que as pessoas tirem dúvidas entre os colegas, falem sobre eventos jurídicos. Então, pode nos procurar diretamente na OAB Bauru, ou também nos procurar pelo Instagram, que estamos à disposição. Maravilha. Fechado. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Agradeço as informações passadas para os estagiários, para os nossos telespectadores. Muito obrigado, doutor Bruno. Eu que agradeço. E eu agradeço você, nosso telespectador, nossa telespectadora. Muito obrigado e até o próximo.